vou pedir que a Ivonete faça oração para nós, que hoje nós temos o Barbosinha conosco. Amado Deus, nós te louvamos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deu. Te agradecemos também, Senhor, pela noite que passou. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha estar conosco, nos dando, Senhor, sabedoria para entendermos a Tua palavra, Senhor. E também use o seu servo, ó Pai, para falar conosco. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Eu não sei se todos vocês estão sabendo, mas a gente está muito mobilizado nesses últimos 2 dias pelo falecimento do reverendo Adair Cruz. Eu não sei quantos conheciam, o Edivaldo acho que conhecia, eu também, acho que a Zoé também conhecia, lá do Sul, né? Casado com a Ceci, eles tinham 3 filhos, a Tassiana, a Mariana e o Miquéias, já todos adultos, ele tinha quase 80 anos, estava com 79 anos. E ele é gaúcho, ele é lá do Espírito Santo, e a Cecília era gaúcha, da família Ostergren, lá no Rio Grande do Sul, uma família muito tradicional na Igreja Central de Porto Alegre. Eles foram nossos leigos, né? Ele era estudante de faculdade de teologia, e depois, na crise lá atrás, ele foi expulso da faculdade, enfim, continuou como leigo, foi nosso guia leigo, no tempo do guia leigo ainda na Central de Porto Alegre, e depois eles foram para o Espírito Santo, ele concluiu o curso e foi ser pastor. Esses últimos, acho que 30 anos, 30 anos pelo menos, ele foi. E agora ele já estava aposentado, eles estavam assim, ficavam 6 meses no Espírito Santo, 6 meses em Porto Alegre, e agora eles estavam em Porto Alegre, né? Naquela crise horrorosa que o Rio Grande do Sul está, e há mais de uns 10 dias, acho que ele já estava esperando o leito, enfim, o tal do leito veio, acho que na sexta-feira. Quando chegou sábado, ele faleceu. Então, oi, bom dia, Suzana. E então ele faleceu. E a gente está muito mobilizado, porque assim, ele era muito conhecido, muito envolvido com as causas dos direitos humanos e tudo. E assim, o Face e a internet não param de mandar notícias, então é uma coisa assim muito dolorosa para todos nós que fomos amigos dele, né? E eu confesso que ele era muito querido, muito próximo da gente, e eu confesso que eu nem imaginava que ele era tinha uma penetração tão grande, assim, porque é gente de todo o Brasil, impressionante como ele foi participativo, assim, uma pessoa muito simples, muito querida. Então, a gente está ainda sob esse impacto, né? Uma coisa que dói muito a gente, porque os filhos são muito queridos. Fala, Zoé. A esposa dele estava muito mal. Eu ontem recebi recadinho de tudo que é lado, e daí ontem alguém mandou me dizer, acho que foi a Leda, minha cunhada, lá do Sul, que ela estava muito, muito deprimida, dormindo muito, certo, abaixo de remédio, porque é um amor assim de muitos anos mesmo, muito, muito bonitinho, né? Enfim, então é um pouco isso, e quem chegou agora? A Edna. Não, é a Edna que chegou agora. Tudo bem, Edna? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Então, a gente está sob o impacto dessa perda, assim, para essa pandemia terrível que está nos assolando aí, né? Tá bom? Vamos começar, então? Barbosinha está com a gente, a lição número 7, do texto de Coríntios, né? Vamos lá, então. Tá bom. Graça e paz aos irmãos, às irmãs. Graça e paz. Eu quero contar uma história, uma piada, mas eu sou horroroso. O mestre da piada é o Lucas. A mãe, ela tem um filho, o Joãozinho. E o Joãozinho é um garoto normal, né? Peralta. E a mãe manda o garoto para a igreja. E o moleque sai. Depois de um tempo, de algumas horas, o moleque volta e a mãe está desconfiada. Será que ele foi para a igreja ou não? E pergunta, você foi para a igreja? Ele fala, claro que eu fui. O que o padre falou? O que o padre falou? Ele falou sobre o pecado. Não, mas o que ele disse? Eu acho que ele é contra. Eu li a nossa lição, a lição número 7.
E é muito parecido com a história do Joãozinho. A lição fala sobre o quê? Ela fala sobre tradição. E o que ela fala? A lição fala que é a favor da tradição. Então, ser contra o pecado não diz nada. Ser favorável à tradição também não diz nada. A lição fala sobre a importância de preservar a tradição e lembra especialmente o texto de 1 Coríntios, que é a ceia do Senhor. E eu peço até desculpas em falar isso. Eu acho que a lição promete muito e oferece muito pouco. A lição fala que a tradição é importante na vida cristã. Fala também que é sinal de maturidade espiritual preservar a tradição, mas que tradição? Então a lição pega Santa Ceia e usa uma exegese estranhíssima de uma autora que eu não conheço, achei muito estranho aquele exemplo. Faz referência ao batismo, à música na igreja, com uma certa condescendência, falando que é bom que o mundo moderno, a música, por exemplo, passe por um outro contorno, né? Ela se modernize. Mas, basicamente, a lição fala sobre a importância de preservar a tradição. E eu fiquei pensando, por que essa lição? Por que alguém escreveu sobre isso? E eu deduzi que foi sob encomenda. E por que a lição foi encomendada? Simples, porque a maior parte dos pastores metodistas, eles vieram de outras igrejas, formados em outras escolas, inclusive nossos bispos, mal formados e com uma outra tradição. A maioria pentecostal, mas aquele pentecostalismo ruim, sem nenhuma qualidade. Então, o que é a lição? Qual era a encomenda da igreja, viu? Fala para esses pastores respeitarem mais a ceia. Porque a ceia, a Eucaristia, para esse movimento, atrapalha o culto. Porque o culto desse pessoal exige barulho, música, muita cantoria, e a ceia exige um pouco de cuidado. E nós sabemos como é que a ceia é ministrada atualmente na Igreja Metodista. O ritual desapareceu. Se repete uma frase ou outra de 1 Coríntios e se distribui pão e o vinho de uma maneira desrespeitosa até. Então, eu estou dizendo, eu acho que a lição ela veio sob encomenda. Só que essa encomenda esconde um outro problema mais grave, que é o problema protestante. Como é que nós lidamos com a ceia? Nós não lidamos com a ceia. Para o catolicismo, a Eucaristia é o centro. Não existe culto, não existe missa sem Eucaristia. E para a Igreja Metodista primitiva, lá de trás, e eu até fiz uma pesquisa, escrevi um livrinho sobre isso, sobre os meios de graça. O metodismo original, ele ministrava a ceia em todos os cultos. Por quê? Porque a ceia é centro, é memória de Cristo, do sacrifício e ressurreição de Cristo. E como é que nós, protestantismo brasileiro, vamos pegar nós, como é que nós nos criamos? Como é que o protestantismo brasileiro se forma? Através da pedagogia da diferença. Diferenciar-se do catolicismo. Ou seja, a ceia não tem nenhum valor, não tem nenhuma importância. Então,
A lição fala da importância de preservar uma tradição, só que, repete o Joãozinho, eu acho que é a favor, mas a favor do quê? Será que a lição vai mergulhar profundamente, tentar estudar o que realmente é fundamental nessa coisa da ceia? Ou até mesmo na coisa importante do batismo? O que é casca? O que é perfumaria? O que é alma? O que é centro? Tá. A revista promete, eu não diria muito, ela promete pouco, entrega muito pouco, menos ainda. E eu resolvi pegar Jesus, que é o nosso centro. Ele preserva ou ele rompe? É claro que ele preserva, mas o que ele preserva? O que ele rompe? Com o que ele rompe? Eu peguei o exemplo do templo. Jesus não vai ao templo de Jerusalém, nunca. Ele vai para morrer. Mas isso não quer dizer que ele não respeite a comunidade local. Porque lá em Lucas, capítulo 4, a partir do 16, fala que ele vai à sinagoga de Nazaré, como era seu costume. Olha que bonito. Ele ia para a sinagoga. E lhe foi dado o rolo do profeta Isaías, ele desenrola lá no final. E ele leu o profeta Isaías. O texto diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu para... Ele leu o texto, e no final ele fala: hoje se cumpriu essa escritura. Então, o nosso tema é preservar a tradição. Tradicionais não são mortos. Os tradicionais não são perseguidos. Tradicionais são aqueles que preservam a estrutura, são os conservadores. E na história da igreja, há essa dialética muito frequente, que é o confronto entre profeta e sacerdote. Há o confronto entre o místico e o teólogo, o confronto entre o carismático e a autoridade administrativa, que seria o bispo, que seria o pastor. E eu até lembro, né? Não precisava, mas eu gosto, eu lembro de Rousseau. Rousseau criou dois personagens bonitos. Ele fala do homem inspirado. E ele também fala do homem de juízo, que é essa dialética. E ele fala que os dois são igualmente solicitados, mas também os dois são igualmente ameaçados por suas próprias armadilhas. Tá. Feita essa pequena introdução, eu decidi respeitar o texto da revista e focar na ceia. Então, eu quero centrar a minha reflexão aqui, muito humilde, porque eu fiz uma cirurgia da boca sexta-feira passada e eu passei muito mal a semana inteira. O remédio me fez um mal danado. E eu estou assim, sem dormir, acho que uns 5 dias, né? Mas faz de conta que eu preparei a lição. Eu preparei, né? Claro, com precariedade. A primeira coisa que eu queria falar é que a revista pega o texto de 1 Coríntios, que é capítulo 11, a ceia do Senhor. Eu vou transmitir aquilo que eu recebi, diz o apóstolo Paulo. A primeira coisa que eu quero falar, que eu acho importante, não é preciso ser um bom exegeta para saber que a gente não pode, de maneira nenhuma, isolar as palavras da última ceia. Não pode. Nós não podemos pegar aquele momento da Quinta-feira Santa de Jesus
quando ele se reúne, come com os discípulos, nós não podemos de maneira nenhuma isolar essa fala, esse acontecimento, essa ceia. Por que não podemos? Porque essa ceia faz parte de uma longa cadeia de ceia, de refeição que Jesus toma com os discípulos. Essa última refeição de Jesus, ela faz parte de uma série de ceia que ele toma com os discípulos. Inclusive depois da ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus, ele reúne os discípulos para comer também. Então, a ceia, na Quinta-feira Santa, faz parte de uma série, de uma cadeia de refeições. Então, a questão fundamental é: os discípulos de Jesus sentaram-se à mesa com eles, com Jesus. E isso é maravilhoso. Jesus come com os discípulos todos os dias, ele come junto. E faz da comida um negócio extraordinário, um negócio sagrado. A diferença entre todas as refeições e a última é que, na última, aliás, não é a última, é a penúltima, que é a Santa Ceia, na Quinta-feira Santa, ele coloca um elemento novo, ele coloca explicação. Mas eu quero retomar. Não se pode isolar as palavras, o contexto da ceia da Quinta-feira Santa, de toda essa cadeia de comida, de muita comida, que Jesus come com os discípulos. Então, eu quero focar nisso e pensar na tradição. Insistir, o que deve ser preservado? A perfumaria, a casca ou a essência? Discípulos tiveram o grande privilégio de comer com ele, muitas vezes, em locais de extrema pobreza. Mas aquilo era mágico. Eles estão repartindo nada com o Filho de Deus, né? Então, eu quero que a gente pense o que significou todas essas refeições com Jesus. E lembrando que para os orientais, a refeição em comum tem um significado muito profundo. E a gente não faz ideia, a gente não consegue. Muito menos eu, que sou muito solitário, né? Nós não conseguimos entender o significado profundo da refeição em comum. Não se trata de reunir apenas um grupo de amigos ou de família para comer juntos. É muito mais que isso. Há um sentido escondido da refeição. E Jesus recupera isso o tempo inteiro. Então, eu peguei aqui alguns exemplos bíblicos. Eu peguei apenas 3, tem um monte. Lá atrás, Abimeleque faz aliança com Isaac. E como é que ele vai fazer aliança? Os dois preparam um banquete. Eles comem e bebem bastante. À tarde e à noite, eles comem, festejam, reúnem toda a família, que são adversários. O texto de Gênesis 26 fala que na manhã seguinte, eles levantam cedo, prestam um juramento, uma aliança, e se despedem. Então, esse primeiro sentido da comida junto é fazer uma aliança com o adversário, perdoar o adversário, permitir que aquele que não faz parte mais do meu grupo se aproxime, eu estendo a mão para ele, a gente volta a ser irmão. Este é o sentido.
Outro exemplo bíblico é de Labão com o seu sobrinho Jacó. Lembrem, eles são adversários. Daí Jacó faz um sacrifício, oferece um sacrifício no alto da montanha, convida parentes todos, e eles vão comer. E fazem uma aliança de amizade, de perdão, de regeneração. Então, a comida tem esse sentido de aproximar pessoas que são diferentes, que se tornaram diferentes. Então, convidar alguém para a mesa, como Jesus fez, é sinal de oferecimento de paz, é sinal de confiança, é sinal de fraternidade, de perdão. Isso é a essência. Resgatar a ceia do Senhor significa resgatar não a casca, não o ritual, mas resgatar aquilo que é central, aquilo que é fundamental. E a revista, ela não lembra isso, ela está preocupada com a perfumaria, ela está preocupada em mostrar que pastores, líderes metodistas estão ministrando a ceia de maneira desrespeitosa, de qualquer modo. Gastam 2 minutinhos às pressas, porque o culto, a música, a dança, a festa, a festividade inconsequente tem que ter mais espaço. Tá, eu quero pegar um outro exemplo, último, né? Tem muitos. E este exemplo está relacionado com Jeremias, que nós estudamos um pouquinho aqui. Eu falei muita besteira. Eu vi o vídeo, um pedaço, falei assim, nossa, quanta coisa boba. Quando eu falei que Abraão era um caipira burro, eu falei assim, meu Deus, ele nunca. Abraão não é burro. Ele é parecido com a gente. O problema é que eu gosto de escrever, porque escrever você volta para trás. E falar é um negócio perigoso, e a gente fala besteira, e eu queria até confiscar o vídeo, mas pouca gente vê, né? Tá, mas outro exemplo que eu quero dar é de Joaquim. Joaquim é contemporâneo também de Jeremias. Ele vai ser o último rei de Judá. Né? Ele foi nomeado rei em dezembro de 598. Ele vai ficar rei 3 meses só, porque o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu. E Joaquim tinha 18 anos, diz o texto bíblico, e ele foi levado para a Babilônia cativo. E ele vai ficar preso na Babilônia 37 anos. Olha que absurdo. E o texto da Bíblia, não de Jeremias, mas de Reis, vai descrever, vai apontar com detalhes isso. E eu fiquei pensando, por que a Bíblia é tão detalhista? O texto fala assim, tá, Joaquim foi levado para a Babilônia, ficou preso quase 40 anos. O texto fala assim, mas no 37º ano da prisão de Joaquim, rei de Judá, no 27º dia do 12º mês, olha só quantos detalhes, viu Merodach, rei da Babilônia, tirou Joaquim da prisão e passa a comer com eles todos os dias. Ou seja, o texto está falando assim que o rei concedeu anistia para Joaquim, que ficou preso dos 18 até os 47 anos. E a partir desse dia, do perdão da anistia,
o rei vai ter Joaquim na sua mesa todos os dias, até a sua morte. Então, isso é simbólico. Comer junto está carregado de sentido simbólico. A refeição em comum, ela é muito importante para o hebreu. Tá, mas surge, não sei quando, provavelmente introduzido pelos fariseus, surge na refeição um outro elemento muito importante que é a oração. É a oração antes e depois da comida. Então, a família se reunia, o pai de família pegava o pão, ele levantava o pão para que todos enxergassem o pão, e em nome de todos os membros da família, ele recitava a seguinte oração. Ele dizia assim: louvor a vós, Senhor nosso Deus, Rei do mundo, que fazeis nascer o pão da terra. Olha que bonito. É Deus quem faz nascer o pão da terra. E ele agradece. E as pessoas todas diziam amém. E o pai de família pegava esse pedaço de pão, ele repartia em pedacinhos, do tamanho de uma azeitona. E ele oferecia para cada membro que estava ali, comendo com ele, com a família toda, com todo mundo. Ele repartia. Depois de colocar na mão de cada um, esse pai ou alguém que ministrava, que dirigia essa oração, ele comia e todos comiam e diziam amém. Depois da refeição, que consistia não só desse pedaço de pão, mas de comer de verdade, eles comiam de verdade. Primeiro veio o símbolo, a gratidão a Deus. Depois da refeição, no final, havia a refeição de agradecimento. O pai de família, ou um hóspede, a quem o pai queria honrar naquela ocasião. Então, esse pai de família, ou hóspede, ele recitava uma oração de gratidão. Dizia assim: louvemos Yahvé, nosso Deus, ao qual pertence tudo o que acabamos de comer. E logo depois, esse pai de família, com a mão direita, ele levantava o cálice da bênção, um palmo acima da mesa, era um palmo acima da mesa. E ele recitava a oração final. E no tempo de Jesus, a oração final podia ser essa: louvor a vós, Senhor nosso Deus, que alimentais o mundo todo com bondade, graça e misericórdia. Então, a ideia da oração, antes e depois da refeição, provavelmente surgiu junto com os fariseus. E na época de Jesus, essa prática era muito comum. E a oração, misturada com a refeição, ela dá à comida um significado mais bonito, mais profundo. A oração faz com que a comida alcance uma outra perspectiva, um outro patamar. Aquilo que era uma prática social se transforma numa reunião que é realizada debaixo do olhar misericordioso de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, ele fala no capítulo 4, o alimento é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Pessoas piedosas do tempo de Jesus, rabinos, escribas, sacerdotes, eles eram pessoas profundamente piedosas. Eles tinham o dever. Isso é feio, mas eles eram rigorosos nisso.
Eles não podiam comer junto com o pecador, com o ímpio. Nós conhecemos o Salmo número 1. Bem-aventurado aquele que não se assenta à mesa com os pecadores, né? Que não anda na roda dos escarnecedores. Essa ideia era fundamental para esse homem piedoso. Um teólogo jamais podia sentar-se à mesa com pessoa que não conhece a lei. Essa é a tradição. E daí eu proponho uma pergunta: o que Jesus faz com essa tradição? Ele preserva ou ele rasga? É a história do Joãozinho. Dizer que nós somos favoráveis à tradição significa nada. Preservar o quê? Então, a dica para preservar o que deve ser preservado está com Jesus. Sempre. Ele é o modelo do que pode, do que não pode. Tá. Assentar-se à mesa com Jesus é algo mais. Significa a proclamação do início do tempo da salvação. Eu volto. Não podemos ler a Santa Ceia de maneira isolada. É preciso entender que esta refeição, na Quinta-feira Santa, ela faz parte de um conjunto de refeições que Jesus toma com os discípulos. E desde a primeira refeição, ele dá para a refeição tomada com os discípulos um significado muito profundo, que nem sempre a gente consegue entender. Não é a última ceia que vai ter um sentido diferente, muito mais profundo. Na última ceia, na Quinta-feira Santa, há uma explicação, mas o tempo inteiro Jesus está falando a mesma coisa, que é central. Ou seja, assentar-se à mesa com ele significa: chegou o tempo da salvação, chegou um povo novo, vocês agora fazem parte de uma nova comunidade. Vocês fazem parte de uma nova família que se reúne juntos para comer. No tempo de uma miséria desgraçada. É esse o sentido. Então, Jesus forma o novo povo de Deus. Em torno dele, ele é o pai dessa grande família. E os critérios para formar essa nova e grande família não são aqueles. Jesus rompe. E por quê? Porque todo mundo que passa a seguir Jesus abandona a sua família. E ele fala: aquele que quiser vir após mim tem que abandonar pai e mãe, abandonar irmãos, abandonar a família. Ou seja, ele está formando uma família diferente, nova. É a família dos últimos tempos, é uma família escatológica. Ele é o pai, ele é o centro, é ele que vai pronunciar a bênção. Os comensais dessa família são aqueles que o seguem. As mulheres mais velhas são a mãe de Jesus. Os homens e os jovens são os seus irmãos. E ele repetiu isso o tempo inteiro. Quem é meu pai? Quem é meu irmão? São vocês. Então, este centro é o que precisa ser preservado. Esta ideia de uma nova família, e não um ritual oco,
não um ritual repetido em 2 minutos na igreja. Não! E também não o que a lição recupera de Paulo. É claro que a lição tem razão quando lembra que a ceia do Senhor em Paulo estava descaracterizada. Mas a lição pega uma exegese estranhíssima que eu não entendi, falando que na comunidade de Corinto a ceia era servida na casa de alguém mais rico, e que os mais ricos comiam a ceia numa sala mais gostosa, mais rica, e que os pobres ficaram ao relento no pátio e comiam a sobra. Não é este o problema. Claro que a comunidade de Corinto se equivocou barbaramente, o apóstolo Paulo tenta corrigir, mas não é isso. Não adiantaria nada essa comunidade se reunir no mesmo espaço confortável, comer a mesma comida, sendo que nos dias normais da semana a estratificação social volta a ser a mesma divisão social, o mesmo escondimento. Não é isso. Não é isso. O centro é outro. O centro é o que Jesus está falando. Então, a família de Jesus se manifesta quando nas refeições comunitárias, Jesus, como se fosse o pai de família, e é ele que faz isso sempre. Ele não convida ninguém, não há nenhum hóspede especial que ele vai convidar para assumir esse papel. É ele sempre, desde a primeira, é ele sempre. Porque é algo que tem uma perspectiva escatológica. É ele que vai recitar a oração. É ele que vai partir o pão. E eu peguei aqui Marcos 6, o milagre da multiplicação dos pães. É uma refeição. Esse episódio é extraordinário. É bonito demais. Ali está carregado de simbolismo. E o mais bonito nesses episódios é que está cheio de pecador. Pecadoras pencas, publicanos, prostitutas, está todo mundo ali. Isso é novo. Isso é radical. Essa ação simbólica, pessoas colocadas à margem pela religião, encontram espaço para comer junto com o Filho de Deus. E no momento em que Jesus admite essas pessoas que não tinham o mínimo espaço, essas pessoas entendiam que estavam sendo resgatadas, essas pessoas entendiam que estavam sendo perdoadas por Jesus. E isso não tem preço. Eu estou falando que isso é o centro, e não outro. O perdão é o centro da mensagem dele. Ele acolhe para comer. E ele rompe com toda uma tradição litúrgica, horrorosa, egoísta, né? que cerceia, que restringe. E nessa perspectiva nós entendemos o comportamento surpreendente de Zaqueu, lembram? Lembram quando Jesus fala assim: Zaqueu, desce depressa, eu quero ir para a tua casa, comer contigo. Zaqueu fica doido, ele não acredita. Ele não entende, ele não acredita, dá um nó na cabeça dele, ele fala assim: mas espera lá. Isso nunca aconteceu, nunca ninguém aceitou partilhar o alimento junto comigo. E nunca ninguém entrou na minha casa. Por quê? Porque eu sou pecador.
Então, Zaqueu, e o texto de Lucas 19 lembra isso. A gratidão de Zaqueu é infinita, é homérica, é exorbitante, não tem sentido. Tem sentido quando se compreende que Zaqueu entendeu que foi perdoado. E vocês lembram também o que acontece depois, quando Jesus se abre para Zaqueu. O texto de Lucas fala assim que todos, todo mundo, todos que estavam ali murmuraram contra Jesus. Isso é o centro. Isso tem custo. Fazer isso não é para qualquer um. É para um doido, né? Só um doido vai mexer com um negócio tão entranhado assim na religião. Os conservadores preservam liturgias, mas o Cristo, ele resgata. Tá. Vamos seguir, né? Quando Jesus aceita gente desprezada por todo mundo, ele proclama de uma maneira escandalosa, escancarada, escandalosa, que a grande motivação de Deus, a grande vontade de Deus, é uma só: acolher o pecador. Então, a gente lembra que todas as parábolas de Jesus têm essa mesma ideia. Ou seja, esse é o centro. Atos 2, 46 e Atos 6, versículo 1, narram que em Jerusalém os cristãos se reuniam diariamente para a refeição em comum. E por que os discípulos fizeram isso? Continuam fazendo isso, porque eles aprenderam. Então, eu volto àquilo que eu falei lá atrás. Não se deve, não se pode ler a ceia da Quinta-feira Santa de maneira isolada. Ela faz parte de um conjunto muito importante. Os discípulos aprenderam isso e vão fazer todos os dias. Eles vão comer juntos. Eles aprenderam com Jesus. Jesus deu uma ordem: vocês têm que comer junto, têm que fazer isso, sem restrição. A ideia básica, repetindo, é mostrar que eles fazem parte de uma comunidade messiânica e o sinal distintivo de fazer parte dessa comunidade é a comida em comum, é a abertura ao perdão. E reunindo juntos para a comida, os discípulos devem implorar a Deus o perdão. E devem implorar a Deus, mais do que o perdão, o início da salvação. A família de Deus se forma dessa maneira. É o início da salvação. Então, observando a prática da comida em comum, das orações, a comunidade não se contenta em receber o dom de Deus, mas a comunidade assume uma atitude muito ativa, com sentido muito eminente. Ou seja, cada vez que eles se reúnem para comer juntos, eles estão proclamando que a obra da salvação começou lá atrás. E toda vez que eles se reúnem, eles estão pedindo ao Pai para que Ele complete essa obra da salvação. E é o que nós fazemos hoje. A Rosa estava lembrando a tristeza que nós estamos vivendo por tanta tragédia. E o que nós fazemos nesses momentos? Nós imploramos ao Pai: complete em nós a obra da salvação. Nós imploramos isso, né? Porque é duro.
É duro. Tá. A igreja cristã vai enfrentar um problema com respeito à ceia. Ou seja, a igreja, ela sempre enfrenta desafios. Sempre. E com o tempo ela vai escondendo os desafios, vai se acomodando, vai se distanciando do Cristo e perdendo a essência e a qualidade. Então, qual foi o problema que a igreja enfrentou aí, nesse sentido? Ela restringe a participação na ceia ou admite que todo mundo participe? Não dá tempo de conversar de maneira mais atualizada sobre esse assunto, mas só para... Como é que as igrejas evangélicas no Brasil, quem é que participa da ceia? Tem uma igreja importante que ministra a ceia uma vez por ano. A maioria das igrejas da Assembleia de Deus ministra a ceia num dia da semana só para o membro. Nessas igrejas neopentecostais, a ceia do Senhor não tem o menor sentido. Tá. Mas o que interessa para nós é como é que a igreja cristã primitiva lidou com isso. Eu vou lembrar, para o judaísmo, para o fariseu, para o escriba, para o sacerdote, ou seja, para a gente piedosa que vive a fé, não se come com o pecador. Tá? Então, vamos lembrar, quando o apóstolo Paulo começa a fazer missões e a igreja começa a crescer, quem é que vai fazer parte dessa igreja? Quem é o público que Paulo alcança? Judeu. Lembram? Ele vai para Éfeso, ele vai para várias cidades, Tessalônica, Corinto, ele vai para essas cidades. E qual era a metodologia que ele usa para evangelizar? Ele vai na sinagoga. E quem está na sinagoga? É judeu. Tá? São judeus. Então, os convertidos de Paulo são judeus. São judeus. Então, o primeiro público que forma a igreja cristã é judeu cristão. Só que esse judeu, ele tem uma mania. Enraizada na cabeça, ele tem uma prática, que é restringir. Ele não come com o pagão. Então, esse judeu é educado, é evangelizado por Paulo, aceita Cristo, mas ali na frente, você sabe, né? O uso do cachimbo entorta a boca. Ou seja, Paulo forma uma igreja, vai para outra, deixa uma comunidade aqui, deixa uma liderança. A liderança é toda judaica, toda formada por judeus. Pouco tempo depois, esse grupo começa a voltar para a lei. E as cartas de Paulo todas têm esse núcleo, ou seja, qual é o papel da lei? Tá, vocês entenderam o que eu estou falando, não entenderam? Tá. Para esses judeus cristãos que fazem parte da igreja, tem que restringir. Não pode comer junto com um cristão que veio do paganismo, não pode comer junto com um cristão que veio do helenismo, não pode. Então, é este o motivo pelo qual os judeus cristãos de Antioquia foram duramente criticados pelo judeu cristão de Jerusalém. Lembram? Companheiros de Tiago, que é irmão do Senhor, eles se assentam à mesa com cristãos que vieram do helenismo. E os judeus de Jerusalém denunciam: vocês estão fazendo uma coisa escandalosa, não pode. Até mesmo Pedro e Barnabé se recusam mais para frente a comer junto com um cristão que veio do paganismo. E Paulo denuncia Pedro. O texto bíblico fala que Paulo resiste a Pedro na cara. Porque Pedro é hipócrita.
olha só como a questão é complicada. Paulo não se conforma, porque é um problema sério. E eu já falei várias vezes, vocês já ouviram isso 500 vezes. O concílio, Atos capítulo 15, de Atos 15, é para discutir o quê? Para discutir restrição, discutir lei. Tá. Então, qual é o raciocínio de Paulo? Que vai ser duro. A tarefa dele é inglória, é complicada. E ele vai falar assim, por acaso Cristo não morreu pelo outro, ele morreu por todo mundo. Não estáis todos nas mãos de Deus, que concede a todo mundo a graça do perdão? Não vê que o irmão, enquanto se alimenta, ele louva a Deus? Tá, então eu estou repetindo isso para falar para vocês como foi complicado essa questão da ceia. Não foi fácil. Eu estou repetindo isso para falar que a lição fala de tradição, mas o que é tradição? É uma liturgia oca, um ritual? É isso que é importante? É isso que a gente tem que voltar a recuperar? Eu diria que começa por aí. Começa por aí. A gente perdeu até o ritual da ceia. Isso é sinal de que perdemos a alma da ceia também. Tá. Vamos seguir. A ceia da Quinta-feira Santa vai ser a penúltima ceia que Jesus come. Depois da ressurreição, ele come de novo com os discípulos. Qual a diferença dessa ceia da Quinta-feira Santa com as demais? Essa ceia ganha mais qualidade, transparência. Ela ganha uma atualização muito mais profunda. Nós temos 5 versões. A revista recupera o texto de 1 Coríntios 11. Mas nós temos os evangelhos sinóticos todos, lembrando da ceia da Quinta-feira Santa. O Evangelho de João não traz esse mesmo conteúdo. Lá no capítulo 6, lembra, o capítulo 6 inteiro é sobre o pão que haveria de vir ao mundo. Só que João não recupera literalmente essas palavras que Paulo recupera e que os sinóticos recuperam. O que João reproduz? Lá no capítulo 6, 51, ele fala assim: o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. E o restante do texto é bem diferente e é lindo. Eu sempre gostei de lembrar João nesse episódio, porque o texto é maravilhoso. Tá. Vamos lembrar aqui, ó. Qual é o texto mais antigo que lembra a Eucaristia, a ceia da Quinta-feira Santa? Escrito é o de Paulo, por volta do ano 54. É Paulo que vai lembrar essa tradição da ceia. Só que Paulo pega de alguém. E ele diz assim, olha, recebi como tradição que vem do Senhor o que eu vos transmiti. Quando ele diz isso, ele está falando assim, o texto não é meu. O texto não é meu. Não é a tradição oral, que não é minha, mas o texto não é meu, eu peguei de alguém. E estou transmitindo para vocês. Ou seja, trata-se de uma fórmula anterior. Uma forma mais antiga, preservada pela igreja. Por quê? Porque é fundamental. E continuemos. Porque Jesus comparou o pão partido ao seu corpo e o vinho ao seu sangue. Que significa isso?
Tá, para os sinóticos, a última ceia tinha o caráter da celebração pascal. Isso aqui é fundamental. E a gente começa a entrar no significado profundo da ceia. Tá? De acordo com Êxodo 12, 26 em diante, Êxodo 13, a partir do 8, os israelitas deviam explicar aos seus filhos por que celebravam todos os anos aquele rito do sacrifício pascal. E por que comiam o pão ázimo durante uma semana inteira. Na época de Jesus, como é que a Páscoa era realizada? Vamos lá. Na véspera da lua cheia do mês de Nisan, no mês de abril, no templo de Jerusalém, no pátio, na esplanada do templo, eram imolados, eram sacrificados milhares e milhares de cordeiros, recordando a libertação do Egito. Vocês sabem disso. Ocasião em que Deus poupou as casas cujos frondais, umbrais e frontões foram aspergidos com o sangue do cordeiro. E como é que eles faziam a Páscoa? Depois, primeiro, os cordeiros eram sacrificados na esplanada do templo, era ali. Depois do pôr do sol, nas famílias e nos grupos. Os grupos eram formados geralmente por uma dezena de pessoas e peregrinos, judeus que vinham do mundo inteiro, faziam parte dessas famílias, se juntavam a essa família, uma média de 10 a 12 pessoas se juntavam para celebrar a Páscoa. Então, depois do pôr do sol, começava a celebração. Havia uma entrada, tá? Nessa entrada, servia-se erva amarga e fruta. Tá, nessa entrada, eles serviam frutas e ervas amargas. O cordeiro imolado, já preparado, entrava e era colocado no centro da mesa. Não se comia o cordeiro agora. O pai de família assumia a sua função e ele passava a explicar o significado de cada elemento. A ideia do pai era explicar da maneira mais compreensível possível para que as crianças compreendessem. O pai de família tinha um papel didático fundamental, tornar esse ritual explicável, compreensível. O rabino Gamaliel, que foi o mestre de Paulo, ele costumava dizer o seguinte: o pai de família que, ao celebrar a Páscoa, não fala de 3 coisas, ou seja, do cordeiro pascal, do pão ázimo e das ervas amargas, não cumpre o seu papel. As ervas amargas eram interpretadas como recordação da amargura vivida na escravidão no Egito. O pão ázimo recordava a pressa com que eles saíram do Egito, mas também recordava a extrema pobreza que eles viveram. Mas também recordava Nossa, travou aqui. Vou começar de novo. O pão ázimo, eu não sei falar essa palavra. O pão ázimo recordava a pressa com que eles saíram do Egito, mas também recordava a extrema pobreza que eles viveram no Egito. Mas também o pão ázimo recordava, era símbolo da abundância de pão na era messiânica. Apontava para um futuro.
E eu lembro, Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, como é que Jesus, ali na Santa Ceia, na Quinta-feira Santa, como é que ele explica o pão e o vinho? E eu quero destacar aqui que os relatos, tanto de Paulo como dos sinóticos, infelizmente, eles não transmitem de maneira íntegra, completa, o que Jesus fez. Eles pegam apenas o essencial, mas seria muito bonito se eles mostrassem como é que foi feito, carregado de todo o simbolismo, né? O Evangelho de João tenta mostrar isso, né? Mas, ou seja, os 5 relatos da Santa Ceia, eles não trazem na íntegra o que foi. Ou seja, eu estou falando que Jesus ele usa símbolos e expressões cultuais. Ele usa toda uma linguagem própria de uma liturgia sacrificial. Ele está falando de corpo e de sangue, ele está falando de uma coisa profunda. Né? Ele está lembrando a Páscoa. Os textos cultuais todos do judaísmo, eles falam do corpo, da carne do animal sacrificado, do sangue que era derramado sobre o altar do holocausto. Então, Jesus usa toda essa simbologia profunda, mas ele está falando do seu próprio sangue que vai ser derramado. Ele está falando do sangue da nova aliança. Gente, isso é centro. Ele está falando de uma aliança sacrificial. Ele está falando, ele está lembrando uma aliança, aquela aliança sinaítica. Lembram? Moisés tomou do sangue, ele pegou o sangue e começou a aspergir sobre o povo. E disse, eis o sangue da aliança. E Jesus, nesse momento, ele está fazendo, ele vai derramar o sangue da nova e eterna aliança. E quando Jesus, ele usa toda essa expressão usada por Moisés, usada pela tradição, ele está dando a entender que ele é o Cordeiro Pascal do fim dos tempos, cuja oblação vai produzir a nova aliança. Jesus, ali na Santa Ceia, na Quinta-feira Santa, está falando que agora começa de maneira definitiva uma realidade fundamental. Então, bem cedo, as comunidades cristãs começaram a falar de Jesus como Cordeiro Pascal. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A festa já começou, diz Jesus. O Cordeiro Pascal foi imolado. Eu estou falando que isso é centro, e a gente teria que lembrar isso não uma vez por ano, como o calendário litúrgico faz, e que a gente nunca faz. A gente teria que lembrar isso todo culto, porque é centro. Isso tem que ser preservado. Então, os 5 textos que tratam da ceia afirmam que, além de apresentar a sua morte como morte substitutiva, Jesus ele vai apontar para uma coisa, para uma outra questão, que é fundamental. Ele é o Cordeiro de Deus que vai morrer, mas vai morrer a favor de quem? Quem é o beneficiário desse sacrifício?
Aí eu pego o texto, os textos todos da Eucaristia. Marcos e Mateus falam assim, olha, derramado por muitos. Paulo e Lucas falam assim, é derramado para vós. João fala assim, é derramado para a vida do mundo. E eu quero lembrar que a fórmula mais antiga da tradição cristã é essa usada por Mateus e Marcos. Ou seja, Jesus é o Cordeiro de Deus, ele vai se sacrificar a favor de quem? A favor de alguns? A favor do mundo? A fórmula mais antiga é a favor de muitos. Só que aqui tem um problema. Essa expressão, a favor de muitos, ela tem uma característica restritiva. Se é muitos, não é para todos. E como é que a gente fica, então? Ele morreu por muitos, ou morreu por todos? Eu não vou ser metido, dizer que entendo muito disso, não, mas essa lição eu estudei. Para o hebraico e para o aramaico, eles têm, a língua hebraica e aramaica tem uma palavra para designar a totalidade, o todos. Mas o hebraico e o aramaico não tem uma palavra para exprimir o nosso todo. Eles têm uma palavra para exprimir a totalidade, mas não no todo. Então, a tradição fala que os beneficiados dos sacrifícios foram os muitos. Ou seja, estou explicando de maneira confusa o seguinte. No hebraico e no aramaico, no lugar de... Quando se diz muitos, os muitos, o que se quer dizer é o todo, a massa. E nós entendemos isso com o uso, com um texto de Isaías 53. Resumindo, o que é fundamental? A favor de quem é o sacrifício de Cristo? Para o mundo. Cristo derrama o seu sangue a favor do mundo inteiro. Não é a favor do cristianismo. Ninguém fica fora dessa. E eu acho que aqui tem coisa central que convida a ser preservado ou ser resgatado. Ele morreu a favor de quem? Tá. Então, Jesus não se limitou a recitar a oração sobre o pão e o cálice. Ele interpreta o pão e o vinho como morte expiatória por todos, pelos muitos. E quando Jesus oferece pão e vinho aos discípulos, ele torna-os beneficiários da força expiatória da sua morte. E aqui tem coisa. E eu quero voltar a isso. A morte de Jesus tem força. Não é pouca coisa. A gente, protestante, perdeu na caminhada muita coisa fundamental. A gente diz que dá importância para a ressurreição e não o Cristo morto ali, mas a morte de Jesus, ela tem muita força e na Santa Ceia, Jesus, ele está falando disso. Jesus, ele vai ter essa coragem de morrer. E quando ele oferece o corpo e o pão e o vinho para os discípulos, ele fala assim, isto é o meu corpo, eu estou dando para vocês essa minha coragem, essa minha fé, essa minha esperança. Que vocês acreditem, não é o fim.
Então, a morte de Jesus tem essa dimensão de resgatar coragem. Ou seja, nós não podemos isolar a última ceia. É claro que ela significa, de uma maneira muito plena, a antecipação do reino de Deus. Ali começa o reino de Deus, na Santa Ceia. E a gente volta para a nossa lição, para o nosso tema central. Como é que a gente faz para enxergar o que é centro e o que não é? Eu não estou falando da igreja, eu estou falando para nós, como indivíduo, né? E estou falando isso porque a gente corre muito risco de se perder. Né? A gente corre risco, a gente se perde o tempo todo. Não é fácil. Tá. Então, nós, Igreja Metodista, né, nós temos uma tarefa grande, recuperar tanta coisa. E não é só nós. A gente fala assim, né, falando que só nós que estamos mal, né? Não é fácil. Ser cristão nesse mundo é um desafio bravo. Né? É duro. Tá bom. Desculpa, tá? Tá bom. Estamos caminhando, então, já para o nosso fechamento, é isso? Vamos abrir um pouquinho para discussão, para conversar, né? Queria só chamar a atenção, assim, de que quem leu a lição, que foi encaminhada e tal, e quem já tem a revista, né? Vai encontrar, sim, um certo nexo nisso tudo que o Barbosinha nos falou hoje, e que enriqueceu tanto, porque ele traz toda a discussão lá da Santa Ceia, enfim, mas vai também encontrar um fio condutor na revista que nos diz assim que o fundamento da tradição cristã é uma experiência de fé baseada na palavra, né? No texto bíblico mesmo, naquilo que o texto nos aponta, né? Claro, ele chama atenção para uma exegese feita por uma pessoa que a gente realmente não conhece muito, enfim, que aparece na lição, mas o importante é essa afirmativa de que é na palavra que está o centro daquilo que merece ser preservado em contradição da igreja. Esse é um dos encaminhamentos conclusivos da revista. E o outro, né, é o que eu acho fundamental, ele é o fato de que os rituais não são para serem meramente repetidos, mas eles são para ser vivenciados, né? E a aula de hoje não foi outra coisa senão o retorno e o reforço que o Barbosinha nos dá de vivenciar mesmo o sentido da ceia. Não é uma repetição tola, boba e destituída de sentido vivencial, mas a tradição é uma tentativa sempre e permanente de que cada vez que a gente participe de um dos rituais, e no caso hoje o Barbosinha se senta na Santa Ceia, que seja experimentado, vivenciado na pele, né? Na carne, e isso vai depender também muito de como que a gente oficia a ceia, né? E, por último, o quanto que é importante no que se refere à tradição, encontrar um equilíbrio entre tradição e aquilo que a gente chama de inovação. Aí, pegando o conceito de tradição dessa forma muito popular, né? Tradição é aquilo que se preserva, inovação é aquilo que, né, vai invadir esse espaço da preservação. Então, a lição tenta fazer aqui um caminho ajudando os diversos níveis de leitores da lição para entender um pouco o que é essa preservação, essa tradição, sempre na perspectiva de que
de que a tradição é um dos fundamentos da nossa fé, enquanto tal, de forma geral. No fundo, eu acho que o texto da lição tenta nos dizer assim, ó, há mais naquilo que a gente faz tradicionalmente na igreja do que o nosso convívio permanente, nossa vivência cotidiana pode nos apontar. É sempre necessário discutir, refletir, repensar, analisar as coisas que a gente faz para revigorar, vamos dizer assim, para retomar a vida da tradição, sem que a tradição nos leve, digamos, a uma experiência de fé morta, mas assim nos traga para a gente o sentido verdadeiro, né, daquilo que merece ser preservado. Então, eu acho que foi assim, um pouco assim que me bateu ali, tanto a leitura da lição, o estudo da lição, quanto a fala do Barbosinha hoje, que ilumina, né? Ele traz um vigor novo. Eu sinto que foi isso. Para mim foi muito interessante, Barbosinha. Eu peguei coisas que eu não tinha me detido nelas nenhuma vez, né? Então, eu queria, com isso, abrir a nossa conversa. Já é um pouquinho tarde, quase 11h20, mas, enfim, quem puder ficar agora para um momento de participação de todos e a gente poder dar o fechamento para a lição, certo? Vamos abrir, então, está aberto. Zoé está pedindo? Não. Dizendo que vou sair. Ah, tá. Então, a Zoé já está saindo, porque ela tinha avisado mesmo que ela tinha problema, teria que sair, né? Tá certo. A Suzana já saiu. Tá bom. A Suzana também já saiu, certamente é por causa disso, porque ela tem a lição das crianças daqui a pouco, e a live das crianças, mas a gente vai ficando aqui. Quem quer conversar, então? Temos Edivaldo, temos a Meire, a Elane, a Edna, a Ellen, não é? A Ivonete, a Luciana, vamos lá. Quem quer ter alguma participação com a gente hoje? As nossas meninas do E aqui, Elane, Edna e Ellen, as três ficaram embaixo aqui no meu... Ficaram as três uma do lado da outra. Vamos lá. Ivonete, Meire. É que Barbosinha é assim, né? Barbosinha ele faz umas caminhadas assim, diferentes das nossas leituras da lição. É isso que torna Barbosinha interessante. Ele sempre tangencia de algum outro lugar. Essa aula Fala, de Meire. hoje a gente precisa assistir outras vezes. Não entendi. Essa aula de hoje a gente precisa assistir, ouvir outras vezes, porque tem tantas coisas, né, que vão passando e a gente vai se desapercebendo, né? Então, uma grande bênção essa aula de hoje. Amém. Muito boa. Deus continue abençoando o pastor Barbosinha. Amém. Muito boa. E benção é ter o Barbosinha com a gente, que a gente cata ele e diz, vem Barbosinha dar aula pra gente, ele dá uma... Aí quando ele fala assim, não, mas isso aqui merecia ser aprofundado num outro momento, a gente fala, não, aprofunda agora, porque a gente né, não sabe do outro momento. a gente precisa, né? Deus está falando com todos nós, então, sem palavras. Tá bom, Meire, obrigada, viu? Viu, Barbosinha? Tá ouvindo bem, Barbosinha? Vamos lá, quem mais? A Lu, vamos lá, Lu. Não, eu sinto exatamente isso que a Meire falou. É tanta coisa que a gente tem para... Ele nos dá uma perspectiva diferente, assim, um aprofundamento tão grande que parece que a gente tem que ficar pensando sobre isso. Eu anotei várias coisas aqui para ler depois, né? Muito obrigada, Barbosinha. É sempre muito bom participar da sua aula e dos seus conhecimentos, assim, que você divide de uma forma tão espontânea e tão singela com a gente. É sempre muito bom. Eu estou aqui pensando sobre muita coisa. Legal. Uma das coisas, até queria perguntar, né? Ele afirma que Jesus rompe, né, com a tradição, com tudo isso, né, de certa forma. Mas essa tradição que existia, de certa forma, ela tinha sido dada por Deus, foi por Deus, por meio dos profetas que isso era feito.
Isso muda depois que Jesus fica, mais ou menos isso mesmo. Deixamos para o fim, Barbosinha, aí tu faz um fechamento? Pode ser? Eu não entendi bem. Não entendeu? Diz de novo, Lu. Você fala que Jesus rompeu com a tradição que vinha, né? A gente sabe que é uma nova aliança, isso foi um rompimento, né? Mas do que vinha sido feito pelos hebreus, pelos judeus, mas a minha pergunta é assim, lendo o Antigo Testamento, isso que era feito, ordenado por Deus, por meio dos profetas, isso era o que era para ser seguido naquele momento? Deu para entender? Mais ou menos. Tá. Daí, no finalzinho, tu faz fechamento. Pode ser, Barbosinha, para a gente poder ser mais prático aqui. Tá? Vamos lá. Ivonete, alguma coisa? Edna, Elaine, Ellen, Edivaldo. Edivaldo quer falar. Então, vai. Não, eu acho que talvez vale, assim, pontuar alguns momentos fortes, né, da exposição do Barbosinha. Acho que um momento forte quando ele diz assim, há um sentido escondido da refeição, né? Eu acho que ele se mantém escondido, né? Quer dizer, eu acho que a exposição do Barbosinha é grande porque a gente tem que ir buscando esse sentido escondido, né? A gente precisa voltar toda a tradição do Antigo Testamento e fazer esse exercício que ele vai apresentando conosco. E depois a gente vai encontrar, ao longo de toda a história, né, da cristandade, essa questão. Por exemplo, se a gente pega a tensão entre na Reforma Católica e Reforma Protestante, quer dizer, um dos nós é justamente isso, né? Quer dizer, o sentido da Eucaristia na tradição protestante e o sentido da Eucaristia na tradição católica, né? Quer dizer, tem todo um debate que não é simples assim, só vou... E dentro do catolicismo hoje tem outro problema, né? Quer dizer, a briga entre aqueles que defendem a missa do Papa Pio V, que é do Concílio de Trento, e aqueles que se movem na missa de Paulo VI, que é do Vaticano II. Só para a gente pegar um ponto numa tradição, né, que esse é um debate que não está equacionado, né, e nem sei se equaciona, mas nessa ideia de que há um sentido escondido. Eu acho que Barbosinha vai perseguindo isso, né, quer dizer, eu acho que um outro ponto é pensar a Eucaristia como memória viva, portanto, como sacrifício, né? Aí eu reportaria também o sacrifício de Abraão, né? A gente tem essa dimensão Abraão e Isaac, né? Toda a Páscoa dos judeus no Mar Vermelho e, enfim, acho que aí tem esse aspecto. Eu acho que essa questão do Zaqueu, quando Barbosinha traz, quer dizer, Jesus vai fazer refeição na casa de Zaqueu, é que a Eucaristia ela não é acumulação, ela é distribuição. Eu acho que aqui tem um problema econômico decisivo para a sociedade e para a cultura humana, e que a teologia latino-americana descobre isso, né? A Eucaristia ela é distribuição, ela não combina, não rima com a lógica acumulativa do capitalismo. O capitalismo acumula. Então, aqui tem um projeto político na Eucaristia. Eu acho que a teologia latino-americana ela descobre isso. Ou a gente distribui a riqueza, ou não há saída para a espécie humana. A pandemia revela isso, como que ainda estamos longe de uma distribuição da riqueza do ponto de vista da lógica eucarística, né? Quer dizer, a espécie humana, na perspectiva do todo, que o Barbosinha pensa, ainda não realizou essa Eucaristia, né? Nós não realizamos essa Eucaristia. Claro, ela tem o seu sentido espiritual, mas tem o seu sentido também da realidade humana. E eu acho que essa ideia, né, o que Jesus preserva ou rompe, é que Jesus destrói o templo, né? E em 3 dias ele reconstrói.
mas aí é um outro projeto, né, do templo, que não é mais o templo tal como ali está estabelecido, né, mas é o templo do Espírito, aí que nos reconduz à criação, que nos reconduz ao mundo todo, que nos reconduz à imagem e semelhança de Deus no outro e assim por diante, né? Enfim, eu acho que há uma beleza nessa exposição. Eu gostaria só de fazer essas pontuações, que foram coisas que iam vindo à medida que Barbosinha ia colocando, além de outras coisas, né? Enfim, acho que seria interessante, num outro momento, buscarmos essa leitura em chaves wesleyana, né? Quer dizer, como que Wesley, no século XVIII, está pensando essa questão da Eucaristia, que é um século do predomínio da razão e da ilustração da razão, né? Então, Wesley vem com toda a leitura dele, que vai na direção da graça, etc, etc. Mas eu acho que é um pouquinho isso que eu gostaria, e reconhecer a beleza da reflexão que o Barbosinha faz essa manhã conosco. Muito bom. Vamos lá. Que mais? Alguém mais quer falar? Devolvemos a palavra para o Barbosinha? Para dar o fechamento, Barbosinha, ou tu acha que não precisa? Como que é? Eu acho que não precisa, não. Precisa sim, vai, fale. Deu tempo. Não? Não precisa. Não está ouvindo. Porque, no fundo, né, Barbosinha, a pergunta da Luciana, ela está embutida um pouco nessa fala do Edivaldo agora. Uhum. Na verdade, Sim. o judaísmo ele tem isso e rompe, né? Os judeus vão romper ou não romper com a vinda de Jesus, né? Uhum. Sim. Bom, queridos, na semana que vem a gente tem a lição número 8, que eu vou mandar para vocês na sequência, que é a maturidade e os mistérios da vida. Quem vai estar com a gente é a pastora Laurilene, não é? Bom seria se todos nós pudéssemos estar. Barbosinha, mesmo que tu não dê a classe, vem estar com a gente para poder contribuir, né? Bem legal, se tu pudesse estar conosco, tá? Nós vamos, então, ter um momento de oração para terminar, e vou pedir que a Meire faça isso para nós, e especialmente orando mesmo por esse momento tão difícil que a gente está passando, né? O país está imerso nessa tragédia da pandemia, e a gente tem agora 2 semanas difíceis pela frente. Vou pedir que a Meire ore, pedindo que Deus nos abençoe muito nesse momento, tá bom? Amém. Senhor Deus e Pai, nós continuamos na Tua presença, Pai, para primeiramente agradecer ao Senhor, ó Deus, por esse momento, ó Pai, tão precioso, tão especial que o Senhor nos está dando essa manhã, ó Pai, de estarmos juntos, de compartilharmos da Tua palavra, de rever os conceitos, as tradições, os ensinamentos que o Senhor Jesus nos deixou. Somos gratos, Senhor, pela vida, Pai, do pastor Barbosinha, que, inspirado pelo Teu Espírito Santo, trouxe para nós uma palavra maravilhosa. Pedimos ao Senhor que continue conosco durante este dia, este domingo, dia do Senhor, que nós possamos meditar em tudo aquilo, ó Pai, que compartilhamos, ó Pai, nesta aula dominical. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor continue conosco, ó Pai, nos guardando, ó Deus, nos livrando desta crise, Pai, de saúde, desse momento difícil que estamos vivendo. Nós cremos e sabemos, Senhor, que nada sai do Teu controle, Pai. Mas pedimos ao Senhor que nos livre, que nos guarde, que nos proteja, Senhor Jesus, que restitua, ó Pai, a saúde daqueles que estão, ó Pai, acometidos por essa doença, que tem vindo de forma voraz, ó Pai, sobre a humanidade. Pedimos ao Senhor que nos dê saúde emocional, que nos dê saúde mental, ó Pai, para que possamos passar esses dias de tantas restrições, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, esteja conosco, acampe os teus anjos ao nosso redor.
Guarda e abençoa as nossas famílias, Senhor Jesus. Guarda e abençoa, Pai, os momentos que estivermos reunidos ao redor da mesa. Abençoe, ó Pai, toda essa equipe que proporciona, Senhor Jesus, essas aulas, esses estudos, esses ensinos, ó Pai, para nos alimentar. É a minha oração nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma boa semana para todo mundo. Obrigada, Barbosinha, por ter nos ajudado hoje. Tem outras lições para ele na frente, aí agora. E a gente só tem que acertar as datas, não é? E, enfim, uma boa semana para todos nós, gente. Deus abençoe. Boa semana, obrigada. Boa semana. Tchau.